Eu tenho certeza que você já está sendo tremendamente visitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas intensifique a sua adoração a Ele. Então erga suas mãos, agradeça pelo dia que Ele te concedeu. Erga suas mãos e agradeça pela oportunidade que você tem de estar na casa dEle adorando a Ele. Pois Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga quem Ele é. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, Tu és poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. Será que tem alguém que pode declarar isso? Minha alma anseia por Ti, minha alma anseia
o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória. Pisou em outro lugar, e onde estiver, a glória de Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos estão tremendamente felizes em estar aqui nessa noite adorando ao Senhor? A presença dele é notória aqui nesse lugar. Quantos já podem sentir a glória de Deus aqui neste lugar? Aleluia. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e que você pudesse, em meio a tanta turbulência, em meio a tantas coisas que vem acontecendo no nosso dia a dia, silenciar o teu coração, silenciar os teus pensamentos e contemplar a presença do Pai nessa noite. Preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça. Diga nele. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele. Aleluia.
Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias, ele virá, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, por ele. Você pode levantar suas mãos e declarar isso a ele. Perdendo tudo. Diga isso a ele. Você pode dizer mais uma vez. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Por ti, Jesus. Quantos creem que o Senhor está aqui nessa noite? A presença do Senhor é palpável nesse lugar. E eu creio que esse é o ambiente perfeito para o Senhor começar um milagre sobre você, sobre essa casa, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre a sua família, amém? E talvez você tenha chegado aqui nesse lugar pensando, em alguma situação da minha vida, isso é impossível. Talvez você entrou por essas portas pensando, nessa situação, nessa parte da minha vida, eu já não tenho mais como agir, eu não tenho mais o que fazer. Meu irmão, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer o seguinte:
Se é impossível, é o ambiente perfeito para Deus começar a agir. Se tornou impossível, é o momento perfeito para Deus começar a fazer algo sobre você e sobre a sua casa. E se você tem um milagre para pedir ao Senhor, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Assim como nós fazemos todos os domingos. E temos visto tantas pessoas testemunhando de milagres. Essa é a noite, esse ambiente favorável para o Senhor olhar para você, olhar para a sua casa, colocar as mãos sobre você e abrir o céu sobre você e sobre a sua casa. Mas saia do seu lugar com fé. Saia do seu lugar crendo que o nosso Deus é poderoso, crendo que Ele nunca perdeu uma batalha, crendo que o seu milagre não é impossível demais para o Senhor começar a agir. E se você veio aqui na frente, feche os seus olhos e comece a orar pedindo ao Senhor. Comece a orar declarando a Ele: Deus, eu creio que o Senhor é poderoso. Senhor, eu creio que a situação que eu vivo não é impossível para o Deus que faz milagres. Eu creio, Deus, que quando o Senhor começa a agir, os céus respondem com favor e graça sobre as nossas vidas. Por isso nós declaramos, Deus, nesse ambiente preparado para acontecer milagres. Nós declaramos pela autoridade do Teu nome, Deus, nessa noite, que milagres estão sendo desatados nessa noite. Nós declaramos pela autoridade do nome do Senhor, que maravilhas e testemunhos estão sendo gerados nessa noite. Te pedimos, Espírito Santo, alcance agora cada família. Alcance agora cada área que está sendo colocado nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite porque não há impossível que impeça o Senhor de agir. Mas nós cremos, Deus, que quando a situação se torna impossível, nós cremos que quando o milagre se torna grande, nós cremos que quando a situação se torna difícil, aí está o cenário perfeito para que o Senhor abra os céus e faça milagres nas nossas vidas. Nós te pedimos, Deus, porque nós cremos que o Senhor é o nosso escape. O Senhor é a nossa saída. O Senhor é o caminho por onde nós vamos trilhar. O Senhor é aquele que faz milagres nas nossas casas. Por isso nós declaramos nessa noite, pela autoridade do nome de Jesus, nós declaramos milagres. Nós declaramos o desatar espiritual sobre essas pessoas. Nós declaramos salvação. Nós declaramos prosperidade. Nós declaramos, Senhor, milagres. Milagres nessa noite. E eu queria que você fechasse os seus olhos aqui na frente, levantasse as suas mãos e começasse a agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor com fé. A fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. A fé, e você agradecer com fé, você agradecer como se já tivesse acontecido. Então feche os seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Diga: Senhor, eu te agradeço porque a provisão já chegou sobre a minha casa. Eu te agradeço porque o milagre já se estabeleceu sobre a minha família. Eu te agradeço porque os meus familiares já receberam a salvação. Eu te agradeço porque essa doença que tem estado sobre mim eu já estou curado. Comece a agradecer ao Senhor aí no seu lugar. Nós te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que o milagre do Senhor não depende da nossa capacidade. Nós te agradecemos porque o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas não é pelo nosso merecimento, não é pelas nossas boas obras, não é por aquilo que nós somos bons, mas o milagre que vai se estabelecer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, é porque o Senhor Deus é poderoso, porque o Senhor é aquele que tem o nome sobre todo nome, porque o Senhor é aquele que merece ser adorado. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que faz milagres, e o Senhor está aqui nessa noite.
Então levante as suas mãos e adore ao Senhor nessa noite. Adore porque o milagre já está chegando sobre você. Adore porque a salvação já está chegando sobre a sua casa. Adore porque o escape já está chegando. Porque Ele é o Emanuel, Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Seu nome Declare isso com fé. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Diga isso com fé. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Ele fará de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio. Então levante as suas mãos e declare ao Senhor, diga: Deus, você pode dizer mais forte: Deus, eu creio em Ti, e eu creio que o Senhor fará de novo. E quando eu precisar de mais milagres, o Senhor vai abrir os céus, e o Senhor vai derramar mais milagres, porque o Senhor Deus é todo poderoso. Se você crê, dê o melhor aplauso ao Senhor. Aplauda com fé, porque o Senhor vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E nós testemunharemos. Você será testemunha daquilo que o Senhor vai fazer sobre você e sobre a sua casa. Amém? Dá um abraço em quem está do seu lado e pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Que noite favorável para o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Obrigado, irmão. Glória a Deus. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Diga amém. Estamos muito felizes, porque a presença do Senhor está aqui. Nós estamos aqui com um único propósito: engrandecer e adorar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor. Amém? Você pode tomar o seu lugar rapidamente. Hoje nós tivemos um culto muito abençoado pela manhã, casa cheia. Tivemos depois um tempo de comunhão, onde nós almoçamos juntos, e foi realmente abençoador. Espero poder fazer isso com a igreja mais vezes, em outras ocasiões, porque realmente é um privilégio. Abra sua Bíblia, por favor, no texto de João, capítulo 12, versículo 1. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, no texto de João, quero convidar toda a igreja a estar orando pelo encontro com Deus, que vai começar no sábado. Sábado e domingo nós vamos ter mais uma edição do Encontro com Deus. Tem alguém que ainda não participou do Encontro com Deus? Aqui, olha aí. Tem alguém que vai participar dessa vez? Olha que bênção. Se você ainda não participou do Encontro com Deus, amanhã, às 8 horas, nós vamos estar aqui participando de mais um pré-encontro. Então vem amanhã. É a última oportunidade de fazer o pré-encontro. E no sábado nós iniciaremos o nosso encontro com Deus, que vai ser uma bênção. Então, eu louvo a Deus também por mais um culto nesse dia. E com certeza Deus vai falar aos nossos corações poderosamente. O texto de João, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, como sempre, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, e sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Esse texto aqui realmente é um texto
absurdamente abençoador, onde nós poderíamos passar aqui muitas semanas meditando nessa palavra, nesse texto de tão rico que ele é. O texto fala que Jesus, aliás, o apóstolo João, ele estava narrando aqui uma história, dizendo que Jesus estava numa casa, e nessa casa estavam Lázaro, Marta e Maria, e outras pessoas muito importantes estavam nesse jantar. Mas algo muito interessante aqui é que os outros evangelhos, não esse evangelho que nós lemos, mas outros evangelhos revelam um detalhe muito interessante. Jesus também estava na casa de Simão, o ex-leproso. Então, nesse jantar haviam pessoas que com certeza tinham uma característica muito especial. Todas essas pessoas tinham experimentado milagres extraordinários. Todas essas pessoas citadas tinham sido visitadas por Jesus e tinham recebido uma graça sobrenatural do próprio Jesus. Um homem, Lázaro, havia ressuscitado dentre os mortos, porque nesse texto aqui, Lázaro já havia morrido e depois já tinha sido ressuscitado por Jesus, depois de dias. Também havia um homem que tinha sido curado da lepra, Simão. E também tinha uma família que aquela família tinha visto a glória de Deus, Marta e Maria. A manifestação da glória de Deus na sua casa, na sua família. Ou seja, essa era uma casa cheia de gratidão. Diga isso, gratidão. Essa é uma característica que todos nós precisamos ter, que não pode faltar na nossa vida, gratidão. Só que aqui eu queria meditar com vocês, irmãos, em algo muito importante. Existe algo que deixa o diabo extremamente irado, que é a gratidão. Quando existe gratidão verdadeira, algumas atitudes começam a aparecer na vida de alguém. E essas atitudes acabam trazendo ira para o nosso inimigo. Mas são justamente essas atitudes que acabam incomodando e que nós queremos que incomode mesmo. Porque eu acho que ninguém aqui quer ser amiguinho do diabo, amém? Que ele nos odeie. Tomara que o diabo nos odeie. Eu sei que o diabo me odeia e que ele continue me odiando. Eu não quero que ele me ame, não. E quando há gratidão, nós temos duas características que deixam o diabo furioso. A primeira, nós vemos aí no versículo 3, que é a adoração. Você pode dizer isso, adoração. Maria, ela se aproxima de Jesus. Olha o detalhe desse texto. O texto fala que Maria, ela se aproxima de Jesus. Ela não chega com um discurso, ela não chega chamando atenção, ela não chega buscando destaque. Não, Maria chega de mansinho. Chega até Jesus e simplesmente ela se prostra e adora. Ela tem essa atitude de adoração diante do Mestre Jesus. E mais do que isso, ela ainda unge os pés de Jesus. E o texto diz que a casa fica cheia de um perfume, de uma fragrância que toma todo aquele lugar. E eu quero aqui já dizer a você, meu irmão, o diabo, Satanás, odeia ambientes de adoração. E eu quero profetizar que na tua casa, na tua vida, o diabo não vai se sentir à vontade ali, não vai querer permanecer ali, porque você está num ambiente de adoração, e onde há ambiente de adoração, o diabo não suporta estar. Quando nós adoramos ao Senhor, há uma atmosfera, um cheiro, um aroma, atitudes que acabam deixando o diabo tão furioso e impedido de continuar naquele lugar. Na tua casa o diabo não vai estar. Na sua vida Satanás não vai estar. Porque você é um adorador. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga: adore ao Senhor. Porque se você entregar ao Senhor a adoração, você pode ter certeza que o diabo não vai estar perto de você, nem dos seus. Quando alguém se prostra diante de Jesus, essa pessoa é como se ela estivesse declarando:
O Senhor é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Quando a gente se prostra, quando a gente adora, é como se nós estivéssemos dizendo e declarando isso ao Senhor. Tu és digno de tudo. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti toda a adoração. E quando você tem essa atitude de adoração, o diabo não suporta ficar no mesmo ambiente aonde há adoração verdadeira. Por isso que nós precisamos ter uma vida de adoração. Amém? E a última coisa que esse texto nos ensina: nós precisamos, quem verdadeiramente adora o Senhor, ele também tem uma segunda atitude além de adoração, que se chama atitude de entrega. Diga entrega. Fala assim, adoração e entrega. Nós precisamos ter essas duas atitudes andando junto. Ainda no versículo 3, Maria faz algo que é mais profundo ainda. Ela pega um perfume de nardo puro, e aquele perfume ele era tão caro. Ela não entregou, ela não jogou aos pés do Senhor algo que tinha qualquer preço. Ela pegou o que ela tinha de mais valioso, um perfume que o valor equivalia a 1 ano de trabalho. Faz o cálculo aí de quanto que você ganha no mês, multiplica por 12. Quanto seria a oferta dessa mulher se você tivesse hoje a intenção de entregar ao Senhor, fazer essa entrega extravagante como Maria fez? Ela não entregou algo comum, irmãos. Ela entregou algo muito precioso. Mas também essa entrega incomoda Satanás. Mas não incomoda somente o diabo. Essa entrega incomoda também pessoas. Ela incomoda. Quando você entrega o que você tem de melhor, você está incomodando o diabo, mas você também incomoda pessoas que não têm o mesmo coração adorador. Porque as pessoas começam a criticar o seu estilo de vida de adoração e de entrega. Mas Maria, ela não estava se preocupando, se importando com o que as outras pessoas iriam dizer. Ela se tornou um incômodo para o inimigo e para todos aqueles que não têm o mesmo coração de adorador. Esse texto aqui termina dizendo que Judas, quando vê aquela mulher e fazendo aquela entrega extravagante, aquela adoração e entrega extravagante, Judas ficou endemoniado. O demônio entrou em Judas, ao ponto de Judas dizer: que desperdício! Esse perfume, se fosse vendido, daria para alimentar tantos pobres. Mas o texto já diz, cuidado com pessoas assim, que desqualificam a sua oferta, que desqualificam a sua adoração, que desqualificam a sua entrega. O texto continua dizendo que Judas não disse isso porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele era ladrão. Quem tem um coração infiel, roubador, não consegue entender uma oferta extravagante como essa. Ele começa a colocar na cabeça, com certeza de Judas, que aquilo era um exagero, que não precisava ser tão fiel, não precisava entregar tanto. Será que é isso que o inimigo está falando ao teu coração? Se é, nessa noite repreenda, porque você é um adorador, e você entrega ao Senhor sempre o que você tem de melhor. Amém? Conclusão: Maria não se preocupou com críticas, ela não se preocupou com opiniões, ela apenas fez aquilo que o coração dela sabia que ela precisava fazer: adorar e entregar. E Jesus disse algo muito poderoso que está no texto de Mateus 26:10. Jesus disse: ela fez uma boa obra para comigo. Eu termino essa palavra hoje dizendo a você: se você for um adorador, e se você sempre entregar o que você tem de melhor ao Senhor,
Eu já quero declarar sobre sua vida: o inimigo vai ter que bater em retirada do teu arraial, da tua casa, da tua família, da tua vida, dos seus negócios, de tudo que você chama de seu, que na realidade é tudo do Senhor. O inimigo não vai suportar ficar do teu lado, nem pessoas que têm um coração como o de Judas